Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A lição da Escola Bíblica Dominical de hoje é a lição de número 9, tem como título Palavras de Encorajamento, e ela foi escrita pelo pastor Marcos Lopes. O texto é o texto de Josué, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 9, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, meus amados irmãos? Esta é a leitura do texto da Escola Bíblica Dominical de hoje, Palavras de Encorajamento. Pastor Marcos, ele introduz dizendo o seguinte: Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer, e agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É versículo 2, né? Não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar o que ele via. À sua frente, um povo de alguns milhões de pessoas que acabara de perder seu grande líder e também sua referência de comunicação com Javé. Às suas costas, a terra prometida com inúmeros inimigos maiores, mais fortes e com cidades fortificadas e armadas até os dentes. E além de tudo isso, um rio de não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o Rio Jordão. Me arrisco em afirmar que você que está lendo essa lição já teve medo. Com menos certeza, me arrisco em dizer que Josué estava com medo também. Tanto é que Deus orienta que tivesse coragem. Então, irmãos, o título é Palavras de Encorajamento, né? Josué recebeu uma missão. A gente não vai dizer que humanamente era impossível ele cumprir, porque talvez esta não fosse a realidade, né? Mas era uma tarefa muito árdua, uma tarefa muito difícil e bastante complicada. O autor chega a dizer, tamanha era a dificuldade da tarefa, que o autor chega a dizer que a responsabilidade que Deus deu a Josué era maior do que ele poderia suportar, né? Maior do que ele poderia suportar. Todavia, Deus estava com ele, né? E a virtude de Josué não seria a capacidade dele, mas sim a presença do Senhor em estar com ele. Embora o medo pudesse vir a tomar conta do pensamento de Josué, diante de tamanha responsabilidade e, ao mesmo tempo, das dificuldades que vislumbrava diante dele, a palavra que ele recebe do Senhor são palavras de ânimo, de encorajamento, porque quando Deus disse que estaria com ele e o acompanharia, né? E que ele não deveria se assustar nem se apavorar, porque Deus estaria com ele,
Estas palavras são palavras de ânimos e de encorajamento, né? O autor, ele trata aqui no primeiro ponto a questão do medo e a ansiedade, né? Ele faz aqui um comentário sobre a Organização Mundial de Saúde, mas os irmãos certamente vão ler isso aí na revista online. Eu vou seguir aqui à frente, né? Ele diz assim, ó, diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger, a ansiedade é um estado mental e corporal, né? A ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se ele existisse. Então, o medo não é o problema, né? O medo faz parte da nossa vida, né? Com o medo a gente até se protege. O medo pode servir até de preservação da vida, né? O medo gera prudência, né? Nos faz nos organizar melhor para a vida. Mas a ansiedade é que é um problema. Porque ele diz, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce, né? De um futuro incerto que pode trazer ou não um possível problema. A ansiedade seria preocupação com o futuro. Então, se é futuro, é uma previsão. Você sofre por antecipação, por algo que poderia acontecer e que às vezes nem acontece. Mas a ansiedade te fez sofrer por causa disso. Ele continua dizendo, se tivéssemos em uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Josué também teve medo e, com certeza, esse não seria o problema. O real problema era a ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. É maravilhoso saber que Deus conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Então, o problema não seria o medo, né? O medo de não conseguir, o medo das dificuldades que ele iria enfrentar pela frente. Esse não seria o problema, mas a ansiedade que este medo poderia lhe causar, né? E o problema está na ansiedade. Segundo ponto, se preocupe com o que deve se preocupar, né? Na parte final desta palavra, do segundo ponto, ele diz, de fato, a missão era maior que Josué, e Deus também sabia disso. Por isso ele enquadra Josué e chama sua atenção para o que realmente deveria se preocupar, e em um mar de coisas que precisavam ou poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer. Ou seja, a responsabilidade é grande e a tarefa era muito árdua, a tarefa era uma tarefa muito difícil. Mas o Senhor Deus conclamou Josué a não pensar na tarefa e nem na dificuldade da tarefa, mas que ele deveria se concentrar no fato de que ele não estaria sozinho. Deus estaria com ele, ajudando nessa jornada. A missão que ele recebeu era uma missão árdua, todavia quem o iria capacitar e iria ajudá-lo era o Senhor. Então ele deveria se concentrar nesse fato, né? Não no problema ou na dificuldade que a missão poderia lhe causar, mas sim se preocupar com o fato de que ele não estaria só, que Deus estaria com ele. Josué, se você quer se preocupar com alguma coisa, preocupe-se com o fato de saber que eu vou estar contigo, né? É isso que deve ocupar o seu pensamento e o seu coração. 2.1, Deus garante a Josué o que ele fará, né? Aí são citados aqui o verso 1 e 2, né? Quando Deus comissiona Josué, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a missão dele agora. Nos versos 3, 4 e 5, Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, né? Que ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias de sua vida e que assim como esteve com Moisés, estaria com ele, que não o deixaria nem o desampararia. Então, Deus garante a Josué o que ele vai fazer, né? O que Deus vai fazer através de Josué para o bem daquele povo, né?
tudo seria feito pelo Senhor. Então, a entrada na terra, a conquista, o domínio, a vitória nas batalhas, né? A travessia do Rio Jordão, tudo seria feito pelo Senhor, né? Eles iriam vencer, eles iriam avançar, eles iriam conquistar, mas era Deus fazendo através deles. No 2.2, Deus mostra para Josué qual deve ser sua postura, né? Nos versículos 7, 8 e 9, a advertência de que o momento demandava coragem é repetida 3 vezes, né? No versículo 9, Deus dá maior ênfase. Não fui eu que ordenei? Seja forte, corajoso. Não se apavore e não se desanime. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que te mandei. Então Deus está encorajando ele à missão, né? Da mesma forma nos encoraja, né? A tarefa pode ser árdua, a tarefa pode ser difícil, mas Deus está dizendo para ele, você não vai estar sozinho, porque eu estarei contigo. O medo é uma emoção primitiva, diz o nosso autor, e fundamental para a nossa proteção e preservação. Quem não sente medo, na verdade, é irresponsável ou inconsequente. De certa forma, é o medo que nos mantém diligentes. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Então Deus sabia, Deus conhece, né, cada um de nós e conhecia bem Josué. Então Deus sabia que muitas vezes na caminhada, na jornada, o medo tomaria conta do coração dele. Mas Deus estava querendo mostrar para ele que o medo era natural. O que ele precisava não era ser derrotado, se deixar levar pelo medo, né? Ele deveria encher-se de coragem, né? Porque o segredo estava aqui, né? Encher-se de coragem para cumprir a missão. Era pela coragem que ele iria executar bem a tarefa que foi delegada a ele. E a razão para que ele pudesse se encher de coragem é que o Senhor havia prometido que durante toda a jornada, durante toda a caminhada, o Senhor estaria com ele, né? Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas e, inclusive, seu próprio medo, porque eu já te disse o que eu vou fazer. Seria isso que Deus falaria com Josué. 2.3, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer, né? Nos versos 7 e 8, Deus diz para Josué, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nosso autor diz, em outras palavras, é como se Deus dissesse, Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples, Josué. Se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa e não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive, para assumir essa posição. Se preocupe com isso, que o resto é comigo. Então, ele não poderia perder o foco da palavra que Deus havia dado a ele, né? E Deus havia orientado ele, olha, para toda a lei que ele havia dado a Moisés, né, nos versos 7 e 8, né, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, o papel dele na entrada da terra e na conquista da terra e na condução daquele povo, o papel dele era não se desviar da palavra de Deus, né, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele deveria seguir literalmente a palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, né, com todo o seu coração, porque na obediência ao mandamento que Deus havia dado a ele é que estava o segredo da vitória dele, né, o segredo de que aquela missão seria bem sucedida e que ele seria bem sucedido na realização
da tarefa que lhe foi confiada. Ele não poderia se afastar da palavra dos mandamentos do Senhor. E ele conclui, irmãos, dizendo assim, ó, talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué, e então suas preocupações não merecem a mesma atenção. Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença. E os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você e para nós. A gente não recebeu a mesma missão de Josué, mas recebemos uma missão. Todos nós temos uma missão. E da mesma maneira que Deus disse para Josué que estaria com ele, esta palavra também é para nós quando nós cumprimos a missão que nos é delegada. Deus estará conosco, portanto nós não deveríamos ter medo não, né? E nem vivemos ansiosos, simplesmente devemos fazer aquilo que foi delegado para ser feito, né? Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você, na verdade para todos. E se alguém não se vê com uma missão exclusiva, olhe para sua família, seus amigos, colegas de trabalho, seus vizinhos, sua igreja e a necessidade das pessoas à sua volta. Há pessoas precisando de cuidados, ser evangelizadas, alimentadas e principalmente salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade, cuidar. Agarre sua missão. Então, você tem uma missão, eu tenho, nós temos uma missão. Segundo, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé e se agarre ao que você sabe que tem certeza. Terceiro, sentir medo é normal e natural, e é bom que sinta medo. O que deve ser anulado é o medo extremo ou a ansiedade interminável, pois esses lhe farão paralisar e adoecer. Por isso, seja corajoso e aprenda a agir mesmo com medo. Quarto, se concentre no básico, se prenda à palavra de Deus, pois ali está a direção que você deve seguir. Procure fazer tudo o que ela orienta. Medite nela continuamente, pois desta forma você prosperará e não se perderá. Então, o autor conclui com essas orientações, chamando atenção para que cada um de nós, para o fato de que cada um de nós temos uma missão, e da mesma maneira que o Senhor foi com Josué, ele é conosco. E assim como Josué foi bem-sucedido no cumprimento da missão, nós também seremos bem-sucedidos. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples. E são as orientações para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla, o resto é com Deus. Que Deus nos abençoe e que nós também, diante da palavra do Senhor, que é uma palavra de encorajamento, de ânimo, de confiança e fé, nós possamos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho e de testemunhar de Jesus a todas as pessoas, né? Essa é a grande obra que nós temos e a executamos no poder do Espírito Santo de Deus. Então, esta obra será bem-sucedida e nós também. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém?